Os mais antigos diriam que esse momento é sagrado. A refeição que você faz na sua casa, num restaurante ou até mesmo no trabalho, é quando o corpo pede uma pausa e a mente também agradece. E não precisa ser nada elaborado. Basta agradecer pela oportunidade desse momento que muitos não possuem. E sabe por quê? Porque se alimentar tá ficando caro. Bom dia, tudo bem? Obrigado, agradeço. Refeição pesada e, neste caso, antes mesmo de comer, esse prato já tem um valor. E esse valor também chega aí na sua residência. Aqui temos uma refeição básica. O arroz, o feijão, a proteína através da carne e também algumas saladas. A reportagem sobre a enchente de maio começa neste restaurante, o processo final de algo que inicia lá com o homem do campo, ele que produz todos esses alimentos. A devastadora enchente arrasou com a agricultura gaúcha. Preços que sobem, produção comprometida. Bom, e quem é que paga essa conta aqui? Isso eu nem preciso lhe dizer. Estamos na localidade da Rebentona, divisa entre Veracruz e Candelária, no Vale do Rio Pardo. A nossa equipe foi visitar e conhecer a realidade do produtor de arroz, Rogério Paiel. Em maio de 2024, o Rio Pardo transbordou como nunca antes, atingindo um nível sem precedentes e surpreendendo os moradores da região. As enchentes corriqueiras de quase todos os anos costumavam cobrir apenas as várzeas de arroz sem causar nenhum estrago severo. Mas quem iria imaginar uma catástrofe desse tamanho? Seu Rogério foi pego de surpresa, com 90 hectares para serem colhidos, algo que levaria semanas. O produtor conseguiu colher apenas um pequeno percentual em 5 dias. A chuva não parava mais e o resultado foi o pior possível. Essa água veio muito rápida. A gente veio aqui com a ideia de levantar os tratores e as máquinas. Quando a gente chegou aqui já estava tudo coberto de água, né? As máquinas tudo, bem dizer, tapado, os tratores. A gente teve que até amarrar o trator para não virar, né? Por causa da correnteza. Isso era um mar de água. Tu olhava para cima aqui, isso aqui era só água. São mais de 30 anos de trabalho nessa propriedade de boa produção de arroz. Em 2024, o seu Rogério tinha feito um investimento grande. Adquiriu uma colheitadeira maior para atender a sua demanda diária. Como a grande maioria, o financiamento bancário foi necessário. E com essa enchente, sem lavoura para colher, como fica a vida desse agricultor que não tem de onde tirar? É uma situação muito complicada, né? Porque se o cara não tem vontade de trabalhar e tudo, isso não tem explicação, né? E o problema é para manter o nome limpo, né? Então é muito difícil, né? Tu não sabe por onde tu vai começar, é uma situação bem complicada, sabe? Mas a gente tentou fazer da melhor forma possível para plantar de novo, para ver se consegue ajeitar tudo como era antes, né, para conseguir manter as coisas em dia. Durante 2024, nós contamos aqui no NT Sul a realidade de muitos agricultores de Cachoeira do Sul. Foram perdas significativas que começaram nas lavouras, passaram pelas sedes e chegaram até mesmo às moradias. Um cenário de terror e destruição.
Tem coisas que nós vamos achar daqui muito tempo. Ainda não tiramos para caminhar no meio da lavoura, garimpar, né? Ainda não, vamos focar nas máquinas para nós ter como trabalhar. Nós vamos ter que investir milhões aqui. E nós vamos investir de novo nesse lugar. O que vocês acham? Qual é a ideia que vocês me dão? Vamos botar dinheiro aqui de novo e que nem aconteceu aqui pro lado de Taquari. Dali meio ano vem tudo de novo. E nós perdemos tudo de novo. Um dilema que muitos ainda vivem. O nosso deslocamento agora é para Agudo, cidade que fica a 1 hora de Cachoeira do Sul. Nós fomos até a localidade de Picada do Rio, a minutos da cidade. Da mesma forma, a estrada e as lavouras são contornadas pelo rio Jacuí. A cultura do arroz predomina nessa região. O agricultor Germano Tom cresceu dentro de uma lavoura ao lado do pai e irmão. Sucessão que permanece com a filha, vendo de perto algo que ficará na memória. Nesse local onde estamos, a água ultrapassou os 3 metros. Correnteza que vinha do Jacuí e de um arroio mais acima. 150 hectares debaixo d'água, por dias. Quando ela baixou, as terras produtivas ficaram irreconhecíveis. A gente, os primeiros dias, nem saiu para olhar, né? Não tinha, inclusive as áreas que tinha arroz não tinha acesso porque tinha pontes que foram levadas, a gente não tinha nem acesso. Então a gente veio olhar, tentou chegar a alguns lugares, mas atolando até o joelho. Então a gente ficou praticamente 2 semanas na volta da casa, porque a gente passou vários dias sem energia elétrica, inclusive, né? Que muitas redes que caíram, então a gente ficou sem energia elétrica. A gente logo a gente não imaginava a proporção. Aí depois, 15 dias depois, que a gente foi conseguindo ter acesso e foi vendo que a coisa tinha sido, quando a gente chegou aí, árvores enormes aí, eucaliptos, árvores que estavam, mata nativa, né? Que estava tudo espalhado pela lavoura aí, né? E a dificuldade da gente aqui foi conseguir entrar. Essa área aqui a gente fez várias tentativas, inclusive dá para ver, a gente teve que fazer valos em volta de toda a área, no meio, e ainda estamos esperando para entrar. Então a gente não sabe quando que a gente vai conseguir entrar nessa área. Aqui nós tivemos aproximadamente de 2 metros a mais aqui de água, aqui nessa área aqui. Aqui foi tudo, rede elétrica, os nossos push de água, isso foi tudo embora aqui. Chegou final de dezembro, a gente viu que não tinha mais como investir nela, porque a gente não sabia se a gente ia colher nas outras áreas. Então a gente optou, vamos dar uma segurada, porque você gastou muita hora a máquina, você gastou muito óleo diesel já, e aí nós ia gastar, investir, e nem sabendo se nós ia colher nas outras áreas que a gente conseguiu plantar. Com as adversidades, a única escolha foi deixar esses 7 hectares para trás. O recomeço é muito difícil. A incerteza de um novo episódio permanece. Investimentos necessários e mais gastos, sem ter ainda o recurso. Olhem esse exemplo, colocado na ponta da caneta. A estimativa era vender 2.116 sacos a R$ 90, preço que estava sendo praticado no ciclo anterior. A realidade de hoje é uma venda com a saca custando R$ 71, déficit de 40 mil. E como se motivar numa situação dessa? A gente é persistente, né? Eu me criei na lavoura de arroz, a gente passou por várias situações difíceis, né? Então, são enchentes, às vezes a gente está com a lavoura bem instalada, dá uma tormenta de vento, então a gente não vem, só que igual foi essa vez, foi bem difícil, né? Bem difícil tu pensar para frente. E aí hoje, com o preço do produto, hoje a R$ 70, R$ 71, eu fiz uma venda esses dias, a R$ 71 não vai pagar o custo, né? Então, o que o produtor hoje, se continuar dessa forma assim, eu acho que quem ainda quer ficar com a herança do avô, do pai, da mãe, eu acho que tem que parar. De repente pegar o maquinário, entregar para as contas, porque a gente tem financiamentos, tem coisas que foram renegociadas, atiradas um ano para frente, só que esse ano vai acumular. Então a gente não sabe o que a gente
tem ainda pela frente agora, que a gente está iniciando a colheita praticamente, né? A gente nem sabe se vai colher o que tem aí, né? E eu dizia hoje, eu não sou de desistir, mas olha que a gente tem que reavaliar bem se vale a pena ainda continuar no nosso ramo. O que acontece? Acontece que onde a enchente lavou é muito pobre em matéria orgânica. O que vem se fazendo? Vem se trabalhando com opções de biológicos, que é uma maneira de tentar fazer que a fauna do solo ela seja restabelecida e a área vire produtiva novamente, né? Isso a gente vem de pesquisas, eu participo de um grupo de pesquisas ali da UFSM e a gente vem trabalhando com maneiras de qual micro-organismo ou qual possibilidades que a gente tem para que o produtor consiga inserir isso na prática dentro da sua propriedade, né? Para que então a gente consiga fazer essas áreas novamente produtivas. Os exemplos que mostramos são de produtores de arroz aqui da nossa região. Alimento que está praticamente todos os dias em nosso prato. A partir da enchente, o preço que você encontra lá no mercado, ele subiu. E subiu ainda no ano de 2023, seguindo uma escala constante e permanecendo ainda neste ano de 2025. O salto, obviamente, foi no período pós-enchente. A soja, que não está aqui no nosso prato, mas faz parte de toda uma cadeia produtiva e chega até a sua casa, por exemplo, através do óleo, também teve uma evolução bastante grande a partir da enchente e permanece até os dias de hoje, trazendo uma situação que interfere no seu bolso e que talvez você nem perceba. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos no setor agropecuário chegaram a 5 bilhões de reais com a enchente. A pesquisa divulgada pela revista Monitor Mercantil enfatiza que 73% dos consumidores perceberam aumento nos preços dos alimentos após as enchentes. O setor de grãos como arroz, soja, milho e afins teve a maior percepção de alta nos valores, com 84%. Em seguida, entram os itens de hortifruti, como frutas, legumes e verduras, com 40%. A categoria ainda luta por recursos de Brasília. Pouca coisa chegou. Houve manifesto aqui em Cachoeira do Sul e Rio Pardo, reuniões e encontros com autoridades na busca de um fôlego para seguir. A burocracia atrapalha todo esse processo. Nós tentamos um contato com o Ministério da Agricultura para entender melhor o que de fato chegou para os agricultores. O e-mail foi respondido, mas a nossa demanda não. Nesse período de um ano, um velho ditado voltou a ecoar com força nas conversas. Se o campo não planta, a cidade não janta. Uma verdade simples, mas que ganhou peso diante da tragédia. O rio Jacuí, que tantas vezes alimenta e sustenta, mostrou também seu poder de tirar. Foram histórias levadas e vidas construídas com o suor de gerações. Agora, mais do que nunca, a reconstrução exige união, políticas públicas efetivas e um olhar atento às necessidades de quem alimenta o país.